É a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, meus irmãos. Eu quero me ater dos versículos a partir do 13, para nós melhor entender esses dois versos que está em destaque para esta conferência. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, eu vou estar lendo a partir do versículo 13, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, pois eu sou santo. E se invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Todos podem dizer amém. Tome o seu assento. Meus amados irmãos, eu quero convidar você, nessa noite, nós meditar sobre esse evento que está acontecendo e que é chamado de conferência missionária. Quero chamar nossa atenção esta noite. Eu não sou aquele pregador do pulo. Se der vontade a gente pula, né? Mas não é essa a minha expectativa. Eu tenho sempre a preocupação quando vou pregar a palavra de Deus, porque eu não quero preocupar com a minha pessoa somente. A minha maior preocupação é com você. O que é que eu estou trazendo para você? Como você vai receber? E a outra preocupação que tenho é a fidelidade que eu tenho com Ele, de ser fiel na transmissão da palavra, pois assim eu tenho me colocado à dispensação dele para que ele possa usar, que eu seja útil nas mãos dele. A minha vida é dele, a nossa vida é dele, aleluia. Esta igreja é dele, aqui, aleluia, nós deixa de ser e ele passa ou continua sendo o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Ele mesmo se identifica como o apóstolo Pedro, está se identificando aos crentes que ele chama de forasteiro.
Eu, Pedro, ele diz assim na sua palavra, aos forasteiros, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 regiões, ou por que não dizer 5 províncias, instalada no centro e norte da Ásia Menor, atual Turquia hoje. Pedro está endereçando esta carta a pessoas que um dia, como eu e você, aceitaram a Jesus através da pregação da palavra por alguém usado por ele com esta missão. Aleluia! E nós aceitamos a fé. E Pedro está pregando para crentes que não estão nas suas terras, não estão nas suas cidades, foram espalhados, aleluia, pelo mundo afora, por causa da palavra do Senhor. E eles estão agora nessas 5 províncias, e Pedro continua dizendo e chamando eles de eleitos. Eles foram eleitos, aleluia, segundo a graça que se revelou através de Jesus Cristo, aleluia. Eleitos segundo a presciência. O que é essa presciência de Deus? Deus já sabia, Deus já os amava, Deus já os conhecia. Paulo, no capítulo 9 da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo disse que aqueles que ele dante conheceu, aleluia, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele, Jesus, aleluia, fosse o primogênito entre muitos irmãos. E Pedro passa a incentivá-los a viverem a fé que um dia eles receberam através da pregação da palavra. Mas agora, meus irmãos, eles estão ameaçados. Eles estão convivendo com pessoas algozes ao cristianismo. Eles estão correndo risco de até mesmo desviarem, ser tentados a desistirem da sua fé. E Pedro passa a lembrar eles, aleluia, quem eles são e de que forma eles foram alcançados, aleluia, pela palavra do Senhor. Observe que Pedro vai dizer para eles a forma como eles foram alcançados. Pedro está lembrando de profetas que inquiriram, buscaram entender a mensagem que dada pelo Espírito Santo a eles, para que eles pregassem a respeito do remidor, que até então não havia sido manifestado, aleluia, e que esses profetas preocuparam, querendo saber o tempo, quando iria se cumprir. Mas o Espírito de Deus os avisa que a mensagem que eles pregavam não era para eles mesmos, mas era para nós, aleluia, que iríamos aceitar a fé, aleluia, depois deles. Eles foram o canal. E Pedro aqui está tentando mostrar para eles, aleluia, que alguém um dia se preocupou que eles conhecessem o único e verdadeiro Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. Eu estava aqui assentado
quando eu vi aqui aquela peça, me veio na minha mente como é a vida de uma pessoa que não tem Deus na vida. Como é o ser humano quando a vida dele é para ele mesmo. Ele nem sabe de onde vem, não sabe onde está e não sabe aonde vai chegar, porque ele é tangido por vários conselhos e assédio que o mundo os oferece e os assedia. Quantas pessoas, meus irmãos, isso aqui já dá para nós ter uma noção, essa peça que foi mostrada, dá para nós ter uma noção o que sofre uma pessoa, a alma de uma pessoa, que ela não conhece o Deus que nós conhecemos. Ela é levada para todos os lados. Aqui a gente viu que a pinga, a cachaça, a bebida convida para um lado. Depois as drogas convida para outro lado. Depois a prostituição leva para outro lado. Vem a fama e oferece para ela coisas, aleluia, que ela não conhece, mas ela tem vontade de conhecer. E ela fica sem saber a direção certa. E nesse intervalo, em que ela corre, atendendo o convite da bebida, atendendo o convite da droga, atendendo o convite da fama, atendendo o convite do dinheiro, nessa trajetória, os anos vão se passando e mais perto ela vai chegando da morte, sem ela entender e sem saber como será o último estado da vida dela. E por último, como nós vemos ali, aí chega a morte. E muitas das vezes, meus amados, essas pessoas dependem de nós, para nós levar a semente do Evangelho para elas, para nós mostrar para elas que elas precisam sair daquela vida e que tem uma vida melhor para ela, que não é o dinheiro, não é a fama, não é o ibope, não é a mídia, aleluia. Quem tem uma vida melhor para ela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem uma vida melhor para elas. E aí agora nós precisamos de ter dentro de nós este amor, para nós levar até elas uma orientação correta, uma orientação perfeita. Mas para isto, para nós ajudar alguém, nós precisamos estar na condição de ajudador. Aleluia! Não é de qualquer jeito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vocês observam que o versículo 13, Pedro está dizendo: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, aleluia, equilibrados, bendito seja o nome do Senhor. Alguém precisa ver em nós algo diferente. Alguém precisa olhar para nós e ver que alguma coisa em nós é diferente dela. E é a nossa vida, o nosso testemunho pessoal, que vai dizer para ela que nós temos um libertador, que nós temos um salvador, que nós temos alguém que transforma, aleluia, a vida de quem quer que seja, não importa o que ele faz e o que ele é. Jesus entra e ele faz a diferença. Deixa eu contar para nós aqui esta noite. A melhor notícia que a humanidade já teve está em Lucas capítulo 2, versículos 8, 9, 10 e 11. A Bíblia diz que os pastores
que estavam guardando o seu rebanho nas vigílias da noite, ou na vigília da noite, entendam isto. Diz o texto sagrado que de repente um anjo desceu ali, e aquele clarão foi tão forte, e aqueles pastores ficaram com medo, mas o anjo apresentou-se para eles e disse: ei, não tenham medo, eu vos trago notícia de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Esta foi a maior notícia da humanidade. Esta é uma notícia, aleluia, que o mundo inteiro pôde ter. Não foi quando o ator ou a atriz de novela dos mais importantes se apresentam ou nascem. Não, a maior notícia, e deixa eu te contar mais aqui, mesmo ainda no livro de Lucas, queridos irmãos, no capítulo 4, e o versículo 16, a partir do versículo 14, aí este remidor, aquele que nasceu lá, este remidor entra lá em Nazaré, ele entra em uma sinagoga, como era costume deles, e ele entra, pastores, e ele se assenta, aleluia, e foi-lhe dado o livro para ele ler, aleluia, e o versículo 18 de Lucas, capítulo 4, diz que ele abre o livro, e estava escrito desta forma: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Deus me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar o quebrantado do coração, pôr em liberdade os cativos, dar vista ao cego, aleluia, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o remidor, é o remidor, aquele que veio para remir, aquele que veio para pagar o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Oh, amados irmãos, o evangelho não é nada complicado. O evangelho é simples. O evangelho precisa de pessoas simples para transmitir ele. Olha aqui o remidor. Aqui nós vemos aqui na peça que foi apresentada, que chegou pessoas aí, né, com aquela maior fama. Glória! E o remidor chegou quietinho, ele chegou como que não conhecia ninguém, ele chegou como quem não tinha dinheiro, não tinha condições, aleluia, ele chega e se assenta, mas aí é dado o livro para ele ler, porque sabia que ele era um mestre, aleluia, vamos dar o livro para ele ler. Depois que ele lê, ele fecha o livro, devolve ao ministro, e volta e se assenta na cadeira, e aí o povo todo, igual vocês aí, passaram a olhar para ele, aleluia, ele dá um sinal e diz: hoje se cumpriu esta escritura no vosso meio, aleluia, é isto daqui que Pedro está tentando mostrar para aqueles crentes, aleluia. Ele disse para eles: sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos foi revelada, aleluia. E ele diz: como filhos, olha aqui que é maravilhoso, como filhos obedientes, aleluia, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Isso aqui chama a atenção do mundo, isso aqui chama a atenção do pecador, isso aqui atrai o pecador, a nossa santidade, o nosso testemunho ilibado, o nosso testemunho equilibrado, aonde nós vai, aleluia, a presença dele vai também, e aonde tu entra, ele entra, aleluia. Aonde tu entra, ele entra. Aonde tu entra, ele entra. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, pois que escrito está: sede santo, porque eu,
o Senhor, sou santo. E ele dizendo para os seus leitores: e se vocês invocam por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga cada um, segundo a sua obra, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Aleluia, porque não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Pedro está chamando a nossa atenção, irmão. Ele está chamando a nossa atenção, para nós não andar de qualquer jeito. Aleluia, porque nós não fomos achados nós não fomos resgatados de qualquer jeito. Eu posso até dizer que nós vivíamos lá no tambor de lixo, no contêiner de lixo de Satanás, levado pelos desejos, pela nossa concupiscência, aleluia, até o dia em que o remidor, ele nasce, trazendo esperança para a humanidade. Aleluia. O Pedro estava no dia em que Jesus deu um ensinamento para eles, capítulo 5 de Mateus, versículo 13, 14 e o 15, aleluia, talvez o 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais ele presta. Assim é o crente quando perde o seu valor, quando perde a reputação. As pessoas criticam, as pessoas não servem mais para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Ninguém se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, aleluia. Ninguém se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, debaixo de uma cesta, coloca no velador e ela alumia todos os que estão no ambiente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o nome do vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Quando a nossa vida ela condiz com a palavra de Deus, automaticamente o nome do Senhor será glorificado. As pessoas vão ver em nós, elas vão olhar para nós e elas vão ver. Aleluia, me faz lembrar de Sunamita, oh glória, Sunamita. Eliseu está passando por ali, e aí onde é um dia, ele sempre vai na casa dela, né? E aí quando é um dia, meus amados irmãos, ela em conversa com o marido, ela disse, eu vou usar na minha fala, né? É igual minha mulher me trata. Ô meu velho, eu vejo que esse homem que sempre vem até nós é um santo homem de Deus. Eliseu não disse que era um cristão, ele não saiu por aí cantarolando que era crente. A conduta de Eliseu, o perfil de Eliseu, aleluia, a palavra de Eliseu, oh glória, as vestes de Eliseu, a forma como ele se portava, chamou a atenção dela. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E olha aqui os benefícios que tem para mim e para você quando nós obedecemos ao nome do Senhor. Ela diz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer lá no fundo do nosso lote, do nosso terreno, vamos fazer um quartinho ali para ele. Ali nós vamos botar uma cama, nós vamos botar uma cadeira, nós vamos botar um candeeiro, aleluia, uma lamparina. Toda vez que ele vier, ele se recolhe para aquele ambiente dele ali. Aleluia, é assim que Deus faz. Quando ele vê em nós sinceridade, quando ele vê em nós a preocupação, meus irmãos, nós carregamos um distintivo que é muito superior
aos que as autoridades terrenas carregam. Aleluia, aleluia. Muitas das vezes a gente vê 2, 3, 4, 5 estrelas no uniforme do major, após o nosso distintivo, aleluia, é o sangue, é o nome, 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 Jesus, 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 aleluia. Ela olha no Tiago e ela vê Jesus, aleluia. O Tiago vivendo para Jesus, ele se torna como Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Aqueles, eu e você, que dantes conheceu, a estes predestinou para nós sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, para que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Porque aqueles que ele predestinou, a estes também chamou. É eu e você. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este glorificou. Aleluia. E Paulo pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos daria com ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Aleluia. Foi Cristo quem morreu, antes quem foi que ressuscitou e está sentado à direita de Deus e também intercede por nós aqui, os crentes, os missionários, os missionários. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós não podemos mais nos contaminar. Capítulo 15 de João, versículo 3. Jesus está dizendo: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, aleluia. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiveres em Jesus, porque sem Jesus nada nós poderemos fazer. Nós já estamos limpos. Não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados. Olha, meus irmãos, me desculpe aqui a sinceridade, mas o que se vê de cristão por aí, que infelizmente não estão lembrados de que foram resgatados da vã maneira de viver, que por tradição receberam dos seus pais, e muitos estão voltando para trás, e às vezes cometendo atos até piores do que quando eles não conheciam a graça de Deus. E desta forma, como nós vamos mostrar para a pessoa, para o pecador, que a alma dele tem valor? Como vamos mostrar? Se nós, os mensageiros, não estivermos, aleluia, de acordo com o que o Senhor nos mandou estar. Aleluia. Não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. Nós temos um valor incalculável. O irmão falou ali o valor de uma alma. Eu digo: meu Deus, eu não sei qual é o valor de uma alma. Aleluia. Só o nosso remidor sabe. Ele sabe, aleluia. Mas como eu e você não sabe, e nós fomos resgatados, vamos valorizar. Aleluia. Porque o Pedro diz que ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Sabe por quê? Porque lá no Éden o homem caiu, desobedeceu, mas a presciência de Deus, que já via a eternidade, aleluia, ele já sabia, ele vai cair, mas eu vou providenciar um meio, aleluia, eu vou redimir, eu vou comprar, eu vou trazer de volta, eu vou gerar de novo, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz a palavra que nós somos feituras de Deus,
criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Isso aqui é a vida de um missionário. Isto aqui é a vida de uma missionária. Aleluia. Onde é que nós vamos achar as instruções para essas boas obras? É aqui. É o que ele disse para os escribas e fariseus. Aleluia. João 5:39. Examinai as escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aleluia. Ele disse para escribas e fariseus, mas hoje ele fala para nós que estamos aqui. Examinando. Não é lendo, não é porfiando. Eu vou ler a Bíblia uma vez, duas vezes durante o ano. Não, vai estudando, meu amado, minha amada. Se tu for ler, tu não vai entender nada. Agora, se tu for estudar, meditar, tu vai entender que a boca de Deus está falando com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses crentes lá, eles tinham 3 grandes perigos que poderia fazer com que eles se afastassem da fé. Eles tinham o imperador romano, que na realidade se endeusava, exigia adoração, e aí aqueles que não eram obedientes a ele, eram torturados. Pedro está preparando eles para esta perseguição. A mensagem do evangelho pregada pelos apóstolos, meus irmãos, é diferente das mensagens de hoje. Hoje muitas mensagens, a entrega de chave, de casa, de carro, é que tu vai crescer, é que tu vai ter a empresa. Não, mas o Pedro está dizendo para eles, se preparem, porque aí vem problema na frente de vocês. Não reda o pé, mantenha firme, aleluia, porque aquele que vos chamou é fiel, aleluia, para cumprir com as suas promessas. Não reda o pé. Essas mensagens que nós escutamos por aí, irmão, dá até agonia. Eu não sou um bom pregador, mas eu fico agoniado quando eu vejo o cabra inventando, prometendo que Deus não prometeu, dizendo que Deus não disse, falando que Deus está mandando dizer, e Deus está calado, olhando para ele, dizendo, seu mentiroso, prega a palavra, faz como João Batista, aleluia. Ei, Jesus. Ei, pensa num cabo agoniado. Eu escuto um pregador, quando eu escuto um pregador menino, minha vontade é de pegar minha Bíblia, levantar e ir para casa, mas por ética eu fico ali. As pregações mais importantes para nós ouvir é aquela que mostra a nossa vergonha, é aquela que mostra a nossa necessidade, é aquela que mostra a nossa incapacidade diante dele. Aleluia! Nessas províncias haviam pessoas que tinham abandonado a droga, que tinham abandonado a cachaça, que tinham abandonado a prostituição. Eu não sei se já falei aqui, mas o dia que aceitei Jesus, pastor Tiago, como meu Salvador, eu fui para a igreja bêbado. Não aquele bêbado de cair, não saber o que está fazendo. Aquele bêbado, né? Que sabe que o que está fazendo, mesmo sem um equilíbrio, coordenação motora bem comprometida, mas eu fui ali, ouvi a palavra. Naquela noite parece que a igreja não tinha mais ninguém a não ser eu, e o pregador pregando, mostrando o meu erro, o meu pecado, mostrando que eu estava alienado de Deus, e que eu precisava dele. Eu entendi a mensagem, eu entendi, e ali eu fiquei com vergonha, ali de cabeça baixa, querendo esconder atrás dos outros, aleluia, mas não adianta esconder do homem, porque Deus está vendo. Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Preocupem, meus irmãos, em nome de Jesus, preocupem. E eu fui bêbado. Minha esposa ficou em casa. Tadinha dela, vivia triste comigo.
Sabe? Que eu ganhava um trocadinho, era um pouco para a pinga e um pouco para trazer as coisas para dentro de casa. E aquilo ia prejudicando a família. Nessa noite eu fui para a igreja, roupa emprestada. Olha, o que hoje, irmãos, hoje eu tenho um prazer de ser crente, é porque de onde eu venho de dentro de um container de lixo, da imundícia da vida, e Ele não fez acepção da minha vida, da minha pessoa, aleluia, Ele foi lá, e disse, vem cá meu filho, eu te ajudo, aleluia, Ele me pagou o preço que eu não valia, Ele pagou. Depois que eu escutei a pregação, o pregador levanta, mandou o povo ficar de pé, pediu o povo para ficar de pé, e ele fez o apelo. Aqui tem alguém que não é crente, e eu ali já comecei a perder o domínio. Aí a mão, parece que alguém pegou no braço aqui, e levantei a mão e disse, ô Senhor, você mesmo, vem, Jesus está te chamando. E ali eu com vontade de ir com vergonha. Aleluia, chegou um obreiro, um mensageiro, um missionário, o verdadeiro missionário. Ele chegou e disse, eu vou com o senhor, vamos lá na frente. Aleluia. E aí eu não resisti àquele convite. E aí eu me levantei, ele pegou aqui por debaixo do braço, parecendo um menininho, no meio do povo, e ele me trouxe até a frente, e ali, meus amados irmãos, o pregador foi dizendo as palavras, e eu fui dizendo, acompanhando ele, aleluia, e quando eu saí dali, diante do meu Deus, quando eu saí dali, o efeito da cachaça já não era o mesmo, e eu já saí dizendo, eita, amanhã eu não posso tomar um, agora eu sou crente. Aleluia, olha o que Jesus faz, amados, olha o que Jesus faz por nós, aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas, irmão, inclusive a minha redenção. Cheguei em casa, falei para a mulher que eu era crente, ela nem acreditou direito, porque do jeito que eu vivia, aleluia, mas já são 32 anos dali para cá, e aquele beberrão, é esse aqui hoje pregando a palavra de Deus. Nós não podemos calar nossa boca, nós precisamos ajudar alguém, tem alguém lá fora, tem grito de socorro. Verdadeiro missionário, ele tem uma audição aguçada para o grito da alma, aleluia, tem alma carente, aleluia, inclina os ouvidos, escute a voz dele dizendo, passa a Macedônia e nos ajude, aleluia, vai lá, vai lá, vai valer a pena. Todo trabalho nosso prestado na obra de Deus tem uma recompensa. Paulo ciente disso. E olha, irmão, que Paulo foi um missionário sofredor. Foi um missionário sofredor, mas sempre incentivando. Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalhe. Ô irmão, vale a pena nós trabalhar, vale a pena nós entrar na chuva para ir levar a palavra, vale a pena nós encarar o sol quente para levar a palavra. Tu já parou para tu pensar que às vezes para trabalhar para o homem nós fazemos um sacrifício tão grande, vai doente para o trabalho, mas vai na chuva, mas vai, guarda-chuva rasga, o vento toma, mas vai, aleluia, e porque para Ele que te sustenta, é que põe dificuldade, meu irmão. Levante os olhos e olha para o campo, que já estão brancos para a ceifa, aleluia. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Ele fala para eles lá, para eles manterem a postura. Irmão, nosso vizinho da direita e da esquerda,
Ele vai saber quem é nós se nós precisar dizer. Aleluia. Eu conto aqui uma história e já encerro minha participação. Um certo irmão tinha um vizinho que não era crente. E o irmão sempre que ia para o culto convidava aquele vizinho. E o vizinho disse: não, eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler este livro, quem sabe eu posso mudar de ideia. Por enquanto eu vou ficando por aqui. E o tempo passa, e o tempo passa. Aí quando é um dia, por isso que é bom nós ter o testemunho. Quando é um dia, o vizinho chegou para ele, disse: irmão, hoje tem culto lá na tua igreja? Ele disse: tenho. Ele disse: hoje eu quero ir lá na tua igreja. E aí foi para a igreja. Quando chega lá, ele fez que nem eu. Escutou a mensagem, aceitou Jesus como Salvador. E lá na igreja, ele disse para o irmão: o livro que eu estava lendo era você, era a sua vida. Eu venho te observando há muito tempo. E aí eu percebi que esse teu Jesus, ele transforma a vida. E hoje eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquele irmão não dizia para ele a não ser aquele convite. Não era aquele irmão chato. Porque tem um fanático também, foi passado aqui. A religião, tem o religioso. Tem o religioso. Carrega a Bíblia como crente, fala como crente, canta como crente, mas não é crente. Mas não é, cuidado com isto. Os quase crentes não entram lá. Só entra lá os verdadeiros servos de Deus. Aleluia! Aquele que reconhece Ele como o Senhor da sua vida. Carregar uma Bíblia debaixo do braço não vai dizer que tu é alguma coisa, que nós somos alguma coisa. Não, meus irmãos. Eu preciso ser na íntegra, na conduta. Ele não era aquela pessoa chata, aquele cabra. E a vida dele, o testemunho dele, mostrou para um outro homem que na realidade o céu existe, que Jesus é o Salvador. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, se eu, pastor Ribamar, os demais obreiros e a igreja sabe que aquele que julga sem acepção de pessoa, ele vai fazer esta obra segundo, aleluia, a conduta de cada um de nós. Devemos andar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Que tempo é este? Quanto nós aqui estivermos vivos, com temor e tremor diante dele. Aleluia. Porque deixa eu dizer para nós, tem alguém andando na luz que ilumina a nossa vida. Tem alguém olhando para você e desejando ser igual você, irmã. Desejando ser igual você, irmão. Aleluia, porque você tem mostrado o seu sal da terra. Não perdeu a essência, não perdeu o valor, não perdeu o seu conteúdo, aleluia, não perdeu o seu preço, aleluia, você foi comprado com preço de sangue, aleluia. 1 aos Coríntios capítulo 6, verso 20, foste comprados por bom preço, glorifica pois a Deus no corpo e no espírito, os quais pertencem ao Senhor. É dele, vamos ficar de pé, é dele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Leve esta palavra com você, mas eu vou fazer aqui o que fizeram comigo. Tem alguém entre nós aqui que ainda não é crente? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Não tem, todos já são servos do Senhor. Amados, bote esta palavra na tua cabeça, o versículo 18. Não foi com coisa corruptível que nós fomos resgatados. Olha a palavra resgatados, da nossa vã maneira de viver. Quem não conhece a palavra, é como se a vida dele fosse inútil.
uma vida vã. Ele não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. É por isso que nós precisamos levantar a bandeira, aleluia, e dizer que aqui tem uma pessoa que ajuda a mostrar o caminho do céu. Ajude esta vida, ajude na sua casa, ajude no teu trabalho, ajude no ônibus, ajude aonde você passar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Curve a tua cabeça, deixa eu fazer esta oração. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, venho te agradecer, meu Senhor, nessa oportunidade que o Senhor nos concede, de revivermos a lembrança da carta do teu servo, do apóstolo Pedro,